Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Versículo 4. Eu vou te contar uma história, irmãos, em duas partes. Essa aqui é a primeira parte. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Você crê nessa palavra, meu irmão? Existem duas coisas fundamentais que você tem que entender na sua caminhada cristã. A primeira delas é que Jesus tomou sobre ele tudo aquilo que era para estar sobre você. A palavra de Deus nos ensina que a forma que o próprio Deus desenvolveu para resolver o problema do pecado do homem era lançar sobre Jesus todo esse pecado. Lançar sobre ele todo o pecado que você já cometeu. E ainda todo o pecado que você vai cometer. Como é difícil para o cristão aceitar que Jesus foi sacrificado no lugar dele. Essa semana, conversando com os homens lá no monte, eu falei um pouco disso. Por que que você necessita de justiça própria para se relacionar com Deus? Por que que você não compreende que Jesus levou o peso do seu pecado? E às vezes um deslize seu faz você se afastar do Senhor. Às vezes um erro que você comete, um pecado que você comete, te faz sentir o mais indigno dos homens. E naquele momento você perde toda a visão do sacrifício de Jesus na cruz. Quando você está em pecado, irmão, acontece algo que pode ser determinante na sua vida espiritual. É a legalidade que o inimigo tem de se tornar para você o seu acusador. Aquele que vai encher a sua mente, a sua cabeça, o seu coração da lei de Deus. Mas você não podia estar fazendo isso. Você não é digno. Talvez é isso tudo que você ouve quando você peca, quando você se desvia. E essa sensação de não merecer mais estar diante de Deus, de não merecer mais a reconciliação com Deus. Mas o Senhor Jesus morreu por causa desse pecado que você cometeu.
e já pagou o preço dele. A palavra de Deus nos ensina aqui, e você pode entender que tudo aquilo que era para cair sobre você por causa do seu pecado, caiu sobre Jesus. Não somente os seus pecados, mas os pecados do mundo inteiro. O castigo que te traz a paz estava sobre ele. Mas por que você não vive em paz? Por que que eu não tenho mais fé para acreditar que eu posso orar por um enfermo e ele ser curado? Sabe o que curou a Lavínia? Não foi a nossa oração, foi o sacrifício de Jesus na cruz. Porque Jesus pagou o preço do pecado da Lavínia, da mãe dela, de toda a família dela. Meu irmão, se você não entender quão grande é o sacrifício de Jesus, vai ser difícil você permanecer na sua caminhada. Se você não entender quão grande graça está sobre você, vai ser difícil você se levantar quando você cair. E eu quero te fazer uma pergunta: você acha que você não vai cair um dia? Você acha que um dia você não vai admitir, talvez por um momento, um pecado na sua vida, e isso não pode afastar de você da comunhão com Deus? Confesse o pecado, entenda o sacrifício de Jesus, e você está lavado e apto de novo a estar diante do seu Deus. O inimigo não pode colocar na sua mente uma barreira que Jesus destruiu na cruz. Eu não estou pregando aqui a liberalidade ao pecado, irmãos. Não quer dizer que você agora pode pecar porque Jesus vai te perdoar e você peca de novo, e Jesus te perdoa e você peca de novo. Deus não tem um caminho de pecado para você, mas Jesus morreu na cruz para trazer você do caminho do pecado para a presença de Deus. E ainda se você cair de novo, você pode ser lavado de novo. Eu estava no aconselhamento também essa semana, e eu tive que convencer uma pessoa que é madura espiritualmente, que ela era digna de novo de entrar na presença de Deus. E essa pessoa me disse assim: eu estou desanimado de tudo, quero sumir. Eu disse assim para ela: você ainda não entendeu quão grande é o sacrifício de Jesus por você. Porque o sacrifício de Jesus pode apagar o erro que você cometeu. E ele estava de fato arrependido, porque ele chorava. Irmãos, você sabe o que eu perguntei para ele assim: agora, Deus está nos ouvindo, não está? Ele está. O que você acha que Deus espera de você? Você acha que Deus espera que você vá embora e nunca mais se relacione com Ele? Ou que o sacrifício de Jesus seja propício na sua vida agora e restaure você? Eu perguntei assim: o que você acha que alegra o coração de Deus agora? Você sair por aquela porta pecador, se sentindo indigno? Ou você sair por aquela porta restaurado de novo a sua comunhão com Deus? Ele entendeu, confessou o seu pecado, se arrependeu, foi lavado, e eu posso te dizer, a condição dele agora diante de Deus é melhor que a de antes. Porque quando o Senhor restaura a sua vida, quando você percebe, é difícil de entender quão grande graça há sobre você. Principalmente porque você nasce em pecado. Tudo que te rodeia fala de barganha, de negócios, de troca. Desde quando você é pequeno. A mamãe te dá isso se você não fizer mais isso. A mamãe vai fazer isso se você não temar mais. Olha, se você tirar uma nota boa na escola, o papai compra a sua bicicleta. É ou não é?
Você cresce negociando, você cresce fazendo barganha, você cresce trocando uma coisa pela outra. E quando você se depara com a graça de Deus, você não consegue compreender que Jesus tomou na cruz tudo aquilo que estava sobre você, e é de graça. Você não tem motivo para virar as costas para Deus quando você cair em pecado. Eu não estou protegendo o pecado, eu só estou te mostrando que Jesus tomou o lugar seu, o lugar de condenação na cruz. Ele foi julgado, ele já foi julgado e ele tomou o preço da sentença que estava sobre você. Toda a escritura de dívida que imperava contra nós foi cravada na cruz, o apóstolo Paulo fala isso. Tudo aquilo que você devia para Deus. Agora, há dois caminhos na sua vida. Primeiro, ou você não entende que já foi pago o preço, ou você acha que você não deve nada para Deus. Talvez pode ser isso também. Olha, a sua vida é curta. Eu preguei aqui há 2 domingos atrás, fiz toda uma análise aqui do tempo, do espaço, da criação. Ele trouxe um monte de dados para mostrar para você que a sua vida é muito curta. A Terra, como eu falei, tem uma história aí de 4 bilhões e meio de anos. Você vive 80, 90, talvez 100 anos. A sua vida é como um sopro. Quando o pensador, o escritor de Eclesiastes percebeu, ele falou assim: tudo é vaidade. Por que eu cansei tanto, corri atrás do vento? A minha vida é tão curta, tão simples. Mas há um sacrifício que você tem que aceitar, e é o sacrifício de Jesus na cruz. Isso faz parte do Evangelho. Você tem que aceitar o sacrifício de Jesus e saber que está sobre ele o pecado que você comete hoje, que você vai cometer amanhã. Ou você não vai pecar amanhã? Tomara que não, mas vai ser difícil. Mas talvez algo que agrada o coração de Deus é aquele momento que você sente que a sua justiça não passa de um trapos da imundícia. E que você precisa de Jesus. Irmão, você precisa entender que você precisa de Jesus. Você precisa entender que você necessita do que nós acabamos de ler. Quando Isaías viu Jesus crucificado, irmãos. E ele e o povo estava cativo, irmãos, longe de Deus, longe da sua terra. Isaías viu e falou assim: está ali aquele que vai receber o pecado de todo o povo, e Deus vai restaurar a comunhão. Você precisa entender que o Evangelho se chama boas novas, boas notícias. Quando Jesus nasceu e saiu pregando o Evangelho, Jesus estava dando boas notícias. Sabe qual era a notícia que Jesus estava dando? Não há mais pecado, é vindo o reino de Deus. Não há mais pecado sobre você. Eu vou pagar o pecado de toda a humanidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se você não vive em paz, você está tornando vão o castigo que Jesus sofreu. Você tem que viver em paz. Ou o texto não diz isso? Propiciação do nosso pecado. Eu estou falando da primeira parte, repita comigo: Jesus em meu lugar. Jesus em meu lugar. Essa é a primeira parte do Evangelho. Jesus morreu por você, porque você iria precisar disso. Havia uma lei de Deus instituída lá atrás, que a alma que pecasse deveria morrer. Mas Jesus morreu em seu lugar. Ele foi julgado e ele tomou o castigo em seu lugar. E agora você está livre.
E quando você está diante de Deus pedindo perdão pelo seu pecado, o Senhor não mais olha a sua vida, a sua conduta. O Senhor Deus olha para Jesus, para a obediência de Jesus, para a maldição que desviou a ira de Deus que estava sobre você. A ira de Deus. E reconciliou você com Deus através da vida de Jesus. Vamos ler alguns textos aqui no Novo Testamento. Abre aí para mim, João, capítulo 3, 36. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Como é difícil entender, irmãos, creia em mim. Como é difícil entender profundamente como a justiça de Deus pode trazer a cura das enfermidades para você. Como a justiça de Deus pode trazer, a justiça de Jesus na cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, pode trazer a paz de Deus para você. O Senhor preparou para você uma vida baseada no sacrifício de Jesus, e você está vivendo ainda a sua justiça própria. Não serve para nada. Por mais reto, por mais digno que você fosse, sem Jesus você iria comparecer diante de Deus e seria encaminhado para o inferno. Deus não pode olhar para você ou para os seus atos para abençoar você. Deus olha para Jesus. Jesus, através da propiciação dos pecados, desviou a ira de Deus que estava sobre você. João 3,36 diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mas se você tem Jesus, você tem a vida, e a ira de Deus está desviada sobre você, de sobre você. Ele se tornou a propiciação sobre os seus pecados. O Antigo Testamento havia ali a Arca da Aliança. Eu já preguei várias vezes aqui sobre a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Era o lugar aonde o sacerdote entrava, e ali ele tinha todo um ritual aonde havia a expiação do pecado do povo. A arca, a tampa dela, havia ali 2 querubins aonde o Senhor descia. E o próprio Deus dizia, Êxodo capítulo 22, que ele se assentava em meio aos querubins. E ali o sacerdote tinha um relacionamento e falava com Deus. E sobre a tampa da arca estava o propiciatório. Era como se fosse uma bandeja. E sobre ele era aspergido o sangue do animal que havia sido sacrificado lá fora. Mas Jesus, através do seu sacrifício, ele se tornou propiciação para todos nós. E não é necessário mais sangue de animais. Não é necessário mais aspergir o sangue sobre o propiciatório. Não é necessário mais sacrificar um animal sem defeito e jogar sobre a tampa do propiciatório, porque agora o sangue de Jesus garante a você o perdão do seu pecado. Eu volto a dizer, se você não acha isso útil, se você não enxerga com valor o sacrifício de Jesus, ou você não entendeu ainda quão grande é esse sacrifício, ou você não entendeu ainda quão grande pecador você é. Eu tenho certeza que talvez todos aqui um dia já precisou de expandir o seu entendimento sobre graça, sobre misericórdia. Graça é ter o que você não merece, misericórdia é não ter o que você merece. Eu vou repetir, graça é ter o que você não merece, misericórdia é não ter o que você merece. Graça e misericórdia estão sobre o povo de Deus.
restauração, renovar o relacionamento, algo que havia sido rompido. Irmãos, custou a vida de uma pessoa inocente, custou a vida de Jesus, que é inocente. Jesus em seu lugar, o sacrifício de Jesus em seu lugar. Vai para Gálatas 3,13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Em Romanos, o apóstolo Paulo faz a referência a um texto lá de Deuteronômio, do Antigo Testamento, onde Deus havia determinado: a alma que pecar, essa morrerá. Deixa eu explicar alguma coisa aqui importante para você entender. Antes da vinda de Jesus, antes de Jesus vir a esse mundo, morrer e ressuscitar, todo o povo seria julgado através da lei. A lei diria: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, amarás a teu Deus, e todas as leis, todo o livro de Levítico são leis que o povo tinha que cumprir. Então hoje quem não tem Jesus, ainda está debaixo da lei. Aquele parente seu que não aceitou Jesus como Salvador, quando ele chegar diante de Deus, ele vai ser julgado pela lei. Antigo Testamento, Velha Aliança, mas houve para você um dia o entendimento de que existia uma nova aliança e você poderia fazer essa nova aliança com Deus. Qual que era essa aliança? Acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos seus pecados e que Ele ressuscitou. Essa é a nova aliança. E aquele que crer nisso e viver segundo isso, não vai ser mais julgado pela lei, vai ser julgado pela graça. E a graça é: Ele tomou sobre si todos os meus pecados. Todo o castigo que estava sobre mim, está sobre Ele agora. Toda a justiça que Deus esperava de você, Deus espera agora de Jesus, e Ele foi justo e morreu sem pecado. Por isso que a morte de Jesus traz a vida para você. É preciso você entender isso. Aquele que morrer sem Jesus vai ser julgado pela lei. Antigo Testamento. Não adianta clamar por graça se não teve Jesus. Você não vai ser condenado porque você vai ser julgado agora pela nova aliança, a graça de Deus. Olha o que esse texto de Gálatas diz: Cristo nos resgatou do quê? Da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vai para 1 João capítulo 4. Capítulo 2, vamos primeiro capítulo 2. 1 João capítulo 2. Está lá no finalzinho, perto de Apocalipse. Primeira João capítulo 2, versículo 2 diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Então, no Antigo Testamento, onde havia ali o propiciatório, que o sangue era aspergido para o perdão dos pecados do povo, Jesus se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação fala de reconciliação, fala sobre o ato de apaziguar. Deixa eu te dizer, Jesus na cruz resolveu o seu problema com Deus. Jesus na cruz apaziguou o seu relacionamento com Deus. Resolveu o problema do pecado seu com Deus.
Ele é a propiciação dos nossos pecados. O propiciatório é o lugar onde Deus se manifesta propício ao homem. Por isso que tem esse nome, propiciatório, ou a propiciação que Jesus se tornou. Jesus, o sacrifício dele, foi propício para você tornar-se relacionável novamente com Deus. O sacrifício de Jesus foi propício a você, para que você volte a se relacionar com Deus. Capítulo 4, versículo 10, de 1 João ainda, diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu argumentei bastante, e eu quero saber se você entende quão grande é o sacrifício de Deus por você. É necessário você entender que você era indesculpável perante Deus. Seu pecado era inaceitável perante a santidade de Deus, mas Jesus reconciliou você com Deus e pagou o preço do seu pecado. Essa é a primeira parte. Jesus em seu lugar. Diga, Jesus em meu lugar. Jesus em meu lugar. Agora a segunda parte. Você no lugar dele. Vamos lá? Eu no lugar de Jesus. Primeira parte, Jesus em meu lugar. Segunda parte, eu no lugar de Jesus. Jesus veio, formou ali discípulos, selecionou pessoas, deu todo o ensinamento, preparou esses discípulos para que eles pudessem, após a morte dele, levar o evangelho a todo mundo, a toda criatura. E ele enviou os discípulos em seu lugar. A segunda parte do evangelho que eu estou expondo para você hoje hoje é você quem está no lugar de Jesus. Hoje é você quem tem que ser Jesus aqui nesse mundo. A palavra de Deus fala ali no final dos evangelhos, em Marcos, finalzinho do livro de Marcos, finalzinho do livro de Lucas também, Mateus, Jesus aparece aos 11 discípulos quando eles estavam reunidos e envia eles em nome dele próprio. Então hoje, o que o Evangelho espera que se cumpra na sua vida é você estar no lugar de Jesus. Primeira parte, o que é? Jesus em meu lugar. Segunda parte, eu no lugar de Jesus. E eu quero te perguntar, Jesus morreu por você, sofreu castigo por você, resolveu o problema do seu pecado, e eu te pergunto, você é capaz de viver por Ele hoje? Vale a pena fazer essa troca? Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Você precisa entender a profundidade, a amplitude do resgate que Jesus fez na sua vida. E você também precisa entender que você agora pode e deve viver por Ele. Abra lá em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28.
Versículo 16, diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, aqui Jesus já estava ressuscitado, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus veio e morreu pelo homem, mas depois da sua morte, direcionou ao homem que vivesse por ele. E se hoje, 2000 anos depois, eu estou aqui como um discípulo de Jesus, é porque outros discípulos foram fiéis e pregaram a mim a palavra de Deus. E o que Jesus espera de você é que você seja um discípulo apto a viver por Ele. Você aceita o Evangelho? Isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Jesus em meu lugar e agora eu no lugar de Jesus. Você está disposto a viver por Jesus? Amém? Amém? Vamos adorar o Senhor.